Você é abençoado por Deus? Você recebeu as bênçãos de Deus? Você está no canal Dois Ângulos da Fé. O nosso objetivo é pregar a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. E eu quero falar com vocês da carta aos Efésios, que está no capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Então, nós vemos claramente, o primeiro versículo diz quem escreveu esta carta: o apóstolo Paulo. E o propósito desta carta é falar das bênçãos de Deus para nossas vidas. As bênçãos de Deus, o propósito de Deus para o seu povo. Ele fala aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Paulo era prisioneiro de Cristo. Ele estava em uma prisão domiciliar. Desta prisão ele escreveu 4 cartas: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Ele estava preso, mas a palavra de Deus não estava. Ele continuou escrevendo. Paulo não tinha dificuldade, ele não via obstáculo para levar o evangelho. Em sua viagem missionária, quando ele chegou na Ásia Menor, que era a cidade que fazia parte do Império Romano, o apóstolo Paulo pregou o evangelho naquele lugar e Deus transformou aquelas pessoas por causa do evangelho. Nós vemos claramente em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, que ali aconteceu um segundo Pentecoste. Os apóstolos foram perseguidos, mas eles continuaram pregando a palavra de Deus. O apóstolo Paulo ele foi perseguido pelos judeus quando ele chegou nessa cidade de Éfeso, mas ele não desistiu, ele continuou. Quando mais ele era perseguido, mais ele era motivado por Jesus Cristo a pregar e levar a palavra de Deus. Ele ficou ali 3 anos naquela cidade e ele mesmo disse: eu preguei em casa e com muita lágrima. Eu não deixei de anunciar a palavra de Deus para vocês. E ele continua: a vocês, graça e paz da parte de Deus, do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele continua: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos materiais. Não. Deus não nos abençoou com as bênçãos materiais. O que Deus nos dá saúde para acordar e trabalhar. Tudo que conquistamos neste mundo, nesta vida, é transitória, é passageira. O nosso coração não deve estar nestas coisas. Nosso coração deve estar no reino de Deus. Porque às vezes existe uma disputa entre os cristãos. Quem é mais abençoado que o outro, porque orou mais, porque jejuou mais. Não. Essas bênçãos são transitórias. Não estou dizendo que você não deva trabalhar, que você não levante cedo para alimentar sua família, nada disso. Mas se o seu coração estiver só nesta vida, você é um miserável. O apóstolo Paulo que disse. Olha o que ele falou no capítulo 3, do verso 8. Ele diz assim: embora eu seja o menor de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Que bênçãos são essas? Bênçãos em Cristo Jesus. O plano de Deus para mim e para você. O plano de Deus é maravilhoso, o plano de Deus é eterno. Ele fez isso porque Deus arquitetou, o Pai nos elegeu, o Filho nos redimiu na cruz do Calvário e o Espírito Santo nos selou. Nós fazemos parte do reino de Deus, não por causa dos nossos méritos, mas os méritos de Cristo, os méritos de Deus. Nós somos abençoados.
Nós somos mais do que abençoados. Nós devemos louvar o Senhor pelo propósito e pelos desígnios de Deus. O que eu sei é uma gota, o que eu não sei é um oceano. A mente de Deus é insondável, não podemos sondar, porque Ele é eterno, Ele é sublime. Ele fez tudo isso para louvor da sua própria glória. Ele nos escolheu. Como que Ele fez? Ele fez porque Ele quis fazer. Então nós temos bênçãos, muitas bênçãos. E as bênçãos são celestiais, que estão em Cristo Jesus. Ele conquistou por nós. E nós devemos louvar e agradecer. Louvemos ao Senhor, porque Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Louvado seja Deus, porque Ele é a majestade, Ele é o Rei dos Reis. A mente de Deus é muito mais além do que a nossa mente. Nós somos meros humanos, fracos, debilitados, mas nós recebemos as bênçãos de Deus, que está em Cristo Jesus. Então vamos louvar, vamos agradecer. Infelizmente hoje esses pastores, esses falsos profetas, só falam das coisas terrenas. Lubridiar as pessoas com palavras que endossa o coração das pessoas. Palavras maravilhosas, palavras de efeito, mas esta é a palavra, a fonte que jorra, verdadeira. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, que nos deu bênção em Cristo Jesus. Então eu e você, nós somos abençoados, porque Deus tem um plano e este plano não falha. Ele executou no seu Filho, aplacando a ira de Deus que ia ser derramada sobre nós. Cristo estava ali, na cruz do Calvário. E Ele ressuscitou, Ele nos ressuscitou com Cristo. E Ele, quando Ele vai aos céus, Ele recebe todo o poder e toda a glória e toda a majestade. E Ele envia o seu Santo Espírito. Ele nos selou para a glória dEle e para o louvor dEle. Então, você recebeu as bênçãos de Deus, que está na palavra dEle. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os comentários e sugestões. Sua participação é importante para nós. Vamos crescer juntos na fé. Até breve e que Deus abençoe a todos.